Oi, pessoal. Meu nome é Alexandre Jabra, eu sou associado sênior aqui do escritório Trent Rossi Watanabe, na área de Direito Ambiental e Mudanças Climáticas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Convenção 169 da OIT, o Acordo de Escazú, um pouco do consentimento livre, prévio e informado e algumas questões indígenas que são interessantes na série que nós estamos criando aqui em parceria com o CBEDS, né? Então, falando um pouquinho aqui da Convenção 169, é importante já destacar desde logo que o Brasil é signatário, tá, dessa convenção. Isso desde um decreto que foi editado ali em 2009, né? E ela acaba protegendo aí os povos indígenas, os povos tribais e as comunidades tradicionais, né? A principal obrigação nela prevista é exatamente dos governos reconhecerem e protegerem efetivamente os valores e essas práticas sociais, culturais, religiosas e espirituais que são próprias desses povos, né? No que diz respeito ao dever de consulta aos povos interessados, quando a gente está falando de alguma obra, empreendimento, até ali um projeto, né, de geração de créditos de carbono que envolva essas comunidades ou as áreas em que eles ocupam, a convenção ela menciona expressamente que os governos deverão consultar esses povos interessados mediante procedimentos apropriados e também por meio das instituições que os representam, né, que são chamadas ali das instituições representativas, né, toda vez que seja prevista alguma medida legislativa ou administrativa que seja suscetível de afetar essas comunidades, esses povos diretamente, tá? Então essa é a disposição mais importante da Convenção 169. Né? Esse dever de realização da consulta livre, prévia e informada guarda relação, então, exatamente com alguma obra, uma ação, uma política, ou até um programa que seja desenvolvido, tanto por parte da iniciativa pública, quanto da iniciativa privada, e que afete esses povos aí tradicionais, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que independe a origem dessa consulta. Esse é um outro ponto bastante relevante para a gente conversar inicialmente. O que a gente vê aqui no Brasil, né, na prática, primeiro que, quanto ao licenciamento ambiental, essa consulta livre, prévia e informada, ela acaba sendo atribuída ao ente da federação que é responsável pelo licenciamento ambiental, né? E aí não cabe ao empreendedor qualquer interferência nesse procedimento, apenas o seu acompanhamento. Então, esse é um ponto relevante de como a convenção, que já foi internalizada e é adotada aqui no Brasil, está refletida no processo de licenciamento ambiental. Além disso, o que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico é exatamente essa participação, né, da comunidade e das entidades, desde que sejam observados ali os protocolos de consulta próprios daquela comunidade, caso eles existam, porque a gente sabe que muitas vezes eles acabam não existindo, né, ou até ali por parte das entidades representativas dessas comunidades. Então, por exemplo, a FUNAI, no caso dos indígenas, ou a Fundação Palmares, no caso de uma outra comunidade quilombola ou tradicional. E essas entidades, elas têm que participar desse procedimento de consulta, né? Nesse caso, suas manifestações, elas acabam o quê? Não limitando, não restringindo os posicionamentos da própria comunidade, né? Qual é a grande problemática hoje que a gente vê ali na prática, né? Então, primeiro, não existe uma regulamentação da Convenção 169 da OIT, que acaba gerando uma grande incerteza, né, no que diz respeito aos procedimentos em si. Então, como demonstrar que os procedimentos para obtenção da consulta livre, prévia e informada foram devidamente obtidos ou não? Então, essa é uma problemática e um desafio que é imposto para o setor privado e para os empreendedores e investidores aqui no Brasil como um todo, né? Atualmente, a gente sabe que existem alguns critérios que são estabelecidos por uma portaria interministerial de 2015, que é a número 60, né? Então, primeiro, se tem uma previsão dos impactos diretos naquelas comunidades, se essas comunidades ocupam alguns territórios
que são reconhecidos e que são homologados pelo poder público, e esses territórios, se eles estão localizados efetivamente no raio geográfico determinado pelas normas, efetivamente você precisa realizar esse procedimento de consulta. Acontece que o detalhamento específico de como obter a consulta, né, realizar essa consulta efetiva, não existe ainda, tá? Isso acabou gerando, e até alguns debates, muito do que a gente já percebeu, que recentemente, né, no ano de 2023, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Pará editaram uma nota técnica para efetivamente observar ou determinar os limites e as condições para a realização de projetos incidentes em terras públicas e territórios tradicionais, tomando em consideração os direitos territoriais, né? Então, na prática, essa nota técnica decorre de um procedimento que investigou a geração de créditos de carbono, né, em áreas ali que são protegidas, e o entendimento do Ministério Público é exatamente essa obrigação do quê? De realizar a consulta livre, prévia e informada. Isso não pode ser delegado efetivamente, então o Estado ele tem que participar disso, e o que o Ministério Público entende é que, você tem que respeitar as instâncias próprias de deliberação, né, as regras estabelecidas nesses protocolos comunitários, como eu mencionei, garantindo essa participação do poder público que é responsável pela dominialidade desse território tradicional. Um outro ponto muito importante é assim, o Ministério Público entende que as reuniões, as assembleias, elas não podem se limitar a uma manifestação da direção das entidades legais representativas dessas populações tradicionais, devendo ser assegurado, em termos concretos, o direito das posições contrárias à realização desses contratos de geração de créditos de carbono nessas áreas protegidas. Um outro tópico importante para a gente conversar, que acaba sendo uma tendência bem importante aqui no Brasil, diz respeito ao Acordo de Escazú, né? Então, o Acordo de Escazú, ele guarda relação com essa obtenção ou a realização da consulta, né? E como a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, do consentimento livre, prévio e informado. Por quê? Primeiro, ele é um acordo regional no qual o Brasil concordou com seus termos, então o Brasil é signatário, né, ele foi assinado em 2018, mas ele ainda não foi ratificado, então ele ainda não foi internalizado no nosso ordenamento jurídico. A estimativa é que isso ocorra muito em breve, ainda nos próximos 6 meses, tá? Isso está sendo discutido ali no Congresso Nacional, e o deputado responsável, né, pela sua internalização já deixou claro que existe realmente essa expectativa, e ele gira em torno exatamente de 3 assuntos principais. Um que é o acesso à informação sobre temas ambientais, a implementação da participação da sociedade, efetivamente, nas decisões e políticas que afetem, né, a vida dessas pessoas e o meio ambiente, e também a promoção, o acesso à justiça quando ocorrer, ou nos casos envolvendo ali uma violação dos direitos à proteção do meio ambiente. Bom, o que o Acordo de Escazú tem a ver com toda essa discussão que a gente está debatendo aqui hoje? Primeiro, ele prevê que os países signatários, né, então o Brasil, quando internalizar tudo isso, tem que realizar consultas públicas em matérias ambientais. O que mais? Os sistemas públicos, o Brasil deve criar e atualizar alguns sistemas de informações com matérias ambientais. E esses sistemas de informação, eles têm que estar disponíveis ali para todos, né? E um outro ponto central é exatamente a investigação e a punição dos defensores do meio ambiente. Então, ativistas ambientais ou outras entidades representativas que defendem o meio ambiente, eles possuem uma certa proteção no âmbito do Acordo de Escazú. E aí, um dos pontos centrais, né, que a gente muito observa aqui, guarda exatamente relação com essa participação popular, né, e dessas comunidades tradicionais no que diz respeito efetivamente à sua internalização no Brasil, mas principalmente como essas comunidades elas vão ser afetadas por isso. Segmento a toda essa polêmica envolvendo o projeto de lei
do mercado de carbono e da realização da consulta prévia, o que é importante destacar aqui para vocês é que hoje, da forma com que o projeto de lei está previsto e tramitando no nosso Poder Legislativo, fica muito assegurado, desde logo, que é importante a realização do consentimento que seja resultante da consulta livre, prévia e informada. Então, é importante separar, né, os conceitos ali de uma mera consulta, né, e efetivamente a obtenção do consentimento para a geração e a comercialização dos créditos de carbono que são gerados ali nessas áreas especiais, digamos dessa forma, né? Então, tanto para os indígenas, os quilombolas ou as comunidades tradicionais. E o projeto de lei, seguindo uma tendência até internacional, prevê exatamente a necessidade de obtenção do consentimento resultante da consulta livre, prévia e informada. Então, a gente vê um avanço da legislação nesse sentido. Fazendo um paralelo com o que já temos aqui no Brasil, a Lei de Biodiversidade já prevê a necessidade de consentimento efetivo, livre, prévio e informado na repartição de benefícios e o acesso ao conhecimento tradicional associado. Então, a gente vê isso como uma tendência ocorrendo, né? Então, para resumir aqui o que a gente conversou hoje. Primeiro, existe ali um desafio, né, nessa ausência de definição clara e da regulamentação dos procedimentos para obtenção do consentimento livre, prévio e informado dos indígenas e dessas comunidades, dos povos tradicionais, né? O projeto de lei do mercado de carbono atualmente prevê a necessidade do consentimento, né? Um outro aspecto importante que a gente viu como um desafio é o Ministério Público editando notas técnicas e fiscalizando exatamente esse assunto. Então, a gente vê aqui uma tendência maior, né, de enforcement, e aí as nossas recomendações, né, tudo o que a gente diz e vê na prática. Então, acho que primeiro, né, monitorar e até exercer um certo advocacy no que diz respeito a essas normas futuras que tratam do assunto. Então, o projeto de lei de mercado de carbono em si, a internalização do Acordo de Escazú como tendência e esse amadurecimento das discussões envolvendo o consentimento livre, prévio e informado, né? A gente entende que esse acordo ele vai trazer uma nova perspectiva sobre a deliberação por esses povos tradicionais. Isso porque a prática de hoje, como eu disse, envolve tão somente uma consulta, né? A mera consulta, e a gente está evoluindo para a obtenção ali do consentimento, né? Um segundo ponto para endereçar, já finalizando, seria buscar a publicação dessas normas infralegais que detalhem quais são as medidas necessárias para a obtenção, né, esse devido consentimento prévio, livre, informado, né, dos indígenas, e até a realização de uma devida diligência para garantir a representação e a interlocução com os representantes, ou aqueles que se dizem efetivamente, né, os responsáveis, ou que representam aquelas comunidades. Um outro ponto que também evolui né, junto com o projeto de lei é a inclusão da titularidade dos créditos gerados naquelas áreas e a repartição de benefícios nesses contratos de geração de créditos em áreas indígenas, até para reduzir o risco dos questionamentos por parte de autoridades. Isso porque esses dois temas estão também previstos ali no projeto de lei. E aí a observância de salvaguardas ambientais e dos outros benefícios socioambientais, até culturais, para essas comunidades envolvidas nesse tipo de projeto. Então era isso que eu tinha para dividir hoje com vocês. Agradeço muito a oportunidade, ficamos totalmente à disposição. Obrigado.